Fala, nação rubro-negra! Mais uma vez estamos juntos para trazer tudo o que está acontecendo no Flamengo, sempre com aquele olhar atento sobre cada detalhe do clube que todo mundo ama e respeita. Hoje o assunto está quente, porque tem movimentação de mercado, atualização sobre lesões e, claro, a disputa acirrada pelo topo do Campeonato Brasileiro que está deixando a galera da arquibancada e quem acompanha de perto do lado de fora do campo em estado de alerta total. Vamos começar falando de uma possível grande contratação para o Mengão. Anderson Talisca, jogador que recentemente tem mostrado interesse em retornar ao futebol brasileiro, sinalizou positivamente para vestir a camisa do Flamengo. O jogador, atualmente no Fenerbahçe, tem contrato até o meio do ano que vem, o que abre a possibilidade de ele chegar ao clube de graça a partir de janeiro por meio de um pré-contrato, ou até mesmo antecipar sua chegada mediante negociação direta com o clube turco. O que chama atenção é que o Talisca estaria disposto a reduzir seu salário para se adaptar à realidade do Flamengo, mostrando que o desejo de jogar pelo clube é real e que ele entende o impacto que pode ter no time, não apenas dentro de campo, mas também para a torcida, que sempre acompanha cada movimento do clube com grande expectativa. A gestão do Flamengo, por sua vez, observa atentamente, avaliando se será mais vantajoso esperar o pré-contrato ou tentar antecipar a chegada do jogador, negociando algum valor simbólico com o Fenerbahçe. Independente da estratégia, a torcida já começa a sonhar com a possibilidade de ter um jogador de alto nível chegando para reforçar o meio-campo e trazer experiência, gols e presença em momentos decisivos. Enquanto isso, a situação médica do elenco também merece atenção especial. Jorge Carrascal, que saiu de campo recentemente sentindo dores na lombar, passou por exames que identificaram um edema ósseo. Hoje o departamento médico do Flamengo fará uma nova avaliação para determinar com mais precisão o tempo de recuperação e o plano ideal para que ele retorne à atividade sem riscos. A expectativa é de que, com essa lesão, o jogador fique de fora da próxima convocação da seleção colombiana, o que pode ser positivo para o Flamengo, já que ele terá mais tempo para se recuperar e estar à disposição do técnico para os jogos decisivos que se aproximam. A recuperação de Carrascal é monitorada de perto, pois trata-se de um jogador com habilidade técnica e capacidade de mudar partidas com sua visão de jogo e finalizações. A torcida aguarda ansiosa por notícias positivas, enquanto o clube trabalha para garantir que todos os cuidados sejam tomados, mantendo a saúde do atleta como prioridade máxima. E não podemos deixar de falar da disputa pelo Campeonato Brasileiro, que está pegando fogo. O Palmeiras venceu o Juventude por 2-0 e retomou a liderança, deixando o Flamengo logo atrás com apenas um ponto de diferença. A cada rodada, o clima fica mais tenso, e cada jogo passa a ser decisivo na briga pelo título. Cruzeiro, Mirassol, Bahia e Botafogo completam o grupo dos primeiros colocados, mas qualquer tropeço pode alterar a classificação, aumentando ainda mais a importância de cada resultado. O Flamengo precisa estar atento não só aos jogos dentro de campo, mas também à preparação do elenco, à condição física dos jogadores e à estratégia do técnico, porque cada detalhe pode fazer diferença nessa reta final de campeonato. Falando em jogos, já começou a venda de ingressos para a partida entre Sport e Flamengo, que será realizada na Arena Pernambuco, no próximo dia 15. O local foi motivo de debate entre a torcida do Sport e a diretoria, já que inicialmente o jogo seria na Ilha do Retiro, mas por questões de capacidade e logística, acabou sendo transferido. A torcida do Flamengo ficará toda concentrada no setor norte, enquanto a torcida do Sport ocupará o restante do estádio, garantindo segurança e organização para que o clássico aconteça sem maiores problemas. A partida será um teste de foco e preparação, já que o Flamengo entra em campo com um calendário intenso e precisa administrar desgaste físico, logística de viagem e a motivação dos jogadores para manter o ritmo competitivo. Além disso, a convocação da seleção brasileira sempre gera expectativa entre os torcedores rubro-negros. A cada chamada, surge aquela tensão natural: quais jogadores serão convocados, e como isso pode impactar a preparação do time para os compromissos decisivos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O Flamengo, neste momento, precisa de todos os seus principais atletas disponíveis, especialmente para os jogos mais importantes do mês, que podem definir conquistas históricas.
O técnico Carlo Ancelotti e a comissão técnica trabalham para equilibrar a carga de jogos, descanso e treinos, enquanto observam atentamente as negociações internacionais e o planejamento das seleções de outros países, como a Colômbia e o Uruguai, onde alguns jogadores do Flamengo também são convocados. Voltando a falar de reforços, a possibilidade de Talisca chegar ao clube traz não apenas expectativa de qualidade técnica, mas também a chance de impactar a moral do elenco. Ter um jogador que já mostrou capacidade de decisão em grandes competições europeias e internacionais pode elevar a confiança do time, ajudando a manter o Flamengo competitivo em todas as frentes. A torcida, é claro, já se imagina com o craque em campo, combinando força física, habilidade e finalização precisa para garantir gols importantes nos momentos decisivos da temporada. A gestão precisa agora equilibrar estratégia financeira, desejo do jogador e timing de contratação para que a chegada de Talisca se concretize da melhor forma possível. Enquanto tudo isso acontece, o Flamengo segue monitorando o elenco e avaliando cada detalhe. Lesões, condicionamento físico, convocações internacionais e negociações de mercado fazem parte de uma engrenagem complexa, que precisa funcionar perfeitamente para que o clube continue sendo protagonista em todas as competições que disputa. Cada treino, cada consulta médica, cada reunião de planejamento é decisiva para garantir que o Flamengo chegue com força total nos jogos que realmente importam. O momento é de atenção máxima, porque estamos entrando em um período crucial da temporada, onde cada decisão pode fazer diferença entre títulos ou frustrações. E para completar, a emoção da torcida não para. Os torcedores acompanham cada notícia, cada rumor de contratação, cada atualização sobre o elenco e sobre o campeonato. A expectativa é enorme, e a energia da torcida é sentida dentro e fora dos estádios, criando um clima intenso que transforma cada jogo em um evento especial. É o Flamengo mostrando mais uma vez porque é o clube mais amado do Brasil e do mundo, com uma torcida apaixonada e envolvida, sempre acompanhando de perto cada passo da equipe, celebrando vitórias e torcendo para que as decisões da gestão tragam resultados positivos dentro de campo. E falando mais sobre o Jorge Carrascal, a expectativa em torno do seu retorno ao time é enorme. O colombiano é um jogador que consegue transformar o ritmo de uma partida, seja com passes precisos, dribles desconcertantes ou finalizações que desafiam até os goleiros mais experientes. O departamento médico do Flamengo está acompanhando cada detalhe da sua recuperação, analisando exames, observando a evolução do edema ósseo na lombar e ajustando o tratamento de acordo com a resposta do corpo do atleta. Hoje será um dia decisivo para entender exatamente quanto tempo ele precisará fora dos gramados, mas a prioridade do clube é garantir que ele volte totalmente recuperado, evitando qualquer risco de uma lesão recorrente. O planejamento do Flamengo precisa levar em consideração o calendário apertado, pois cada jogo é uma batalha que pode definir posições importantes no Campeonato Brasileiro e influenciar diretamente a confiança do time na reta final da Libertadores. Enquanto isso, o time continua se preparando intensamente para manter a competitividade. Os treinos do Ninho do Urubu estão cada vez mais focados em intensidade, controle de bola, finalizações e, principalmente, na estratégia do técnico. Cada jogador sabe que o momento exige concentração máxima, porque estamos falando de partidas que podem ser decisivas para conquistar títulos que há muito tempo são almejados pela torcida. O Flamengo precisa de todo o elenco em condições físicas e mentais ideais, e por isso, a reavaliação de jogadores como Carrascal é fundamental para o planejamento. A comissão técnica analisa cada detalhe, desde o posicionamento em campo até a recuperação pós-jogo, garantindo que todos estejam prontos para enfrentar adversários que também chegam fortes e motivados. No que diz respeito a Anderson Talisca, a torcida já imagina como seria ter um jogador de sua qualidade chegando para reforçar o meio-campo. Talisca não é apenas um atleta que conhece bem o futebol de alto nível, ele também possui a experiência de disputar competições internacionais, o que o torna um diferencial para momentos decisivos. O Flamengo precisa de jogadores que consigam criar oportunidades, finalizar com precisão e ainda manter a consistência durante toda a temporada, especialmente nesse mês que promete ser histórico para o clube. A negociação com o Fenerbahçe e o interesse do jogador em reduzir seu salário para atuar no Brasil mostram que existe real intenção de ambas as partes em concretizar a transferência, tornando esse possível reforço ainda mais promissor. No Campeonato Brasileiro, a tensão só aumenta.
A diferença de um ponto entre Flamengo e Palmeiras deixa a disputa ainda mais emocionante, e cada rodada se torna decisiva para determinar quem terá vantagem nas próximas partidas. O Flamengo precisa somar pontos, manter a regularidade, ao mesmo tempo, administrar o desgaste físico dos jogadores. É um equilíbrio delicado, que exige atenção nos treinos, preparação física, controle de lesões e, claro, um planejamento estratégico para enfrentar cada adversário da melhor forma possível. Cada jogo tem se mostrado um teste de paciência, habilidade e resistência, e o clube está totalmente focado em manter o alto nível de desempenho. A partida contra o Sport na Arena Pernambuco também entra nesse planejamento detalhado. A logística, a organização da torcida e a adaptação a um estádio diferente exigem atenção, mas o Flamengo está preparado para enfrentar essas condições. A torcida, sempre presente, acompanha cada movimento e incentiva o time, mantendo a chama acesa e demonstrando quanto cada vitória é celebrada de forma intensa. O respeito às regras de separação das torcidas, os cuidados com setores específicos do estádio e o acompanhamento da diretoria garantem que o clássico seja disputado com segurança e emoção, refletindo a grandeza de uma das equipes mais admiradas do país. Além disso, a preparação mental dos jogadores é um ponto-chave. Em um mês decisivo, cada detalhe psicológico conta. O Flamengo precisa de atletas focados, motivados e conscientes da importância de cada partida. A concentração nos treinos, a análise dos adversários e a execução de estratégias específicas são fundamentais para que o time consiga manter a vantagem competitiva e alcançar os resultados esperados. A comissão técnica trabalha para equilibrar esforço físico e mental, garantindo que todos os jogadores estejam preparados para responder positivamente aos desafios que surgirem em campo. No âmbito das convocações internacionais, a expectativa é de que o Flamengo consiga negociar de forma que seus principais jogadores permaneçam disponíveis para os jogos mais importantes. A gestão precisa alinhar acordos com as seleções da Colômbia e do Uruguai, entre outras, para assegurar que o time possa atuar com força máxima. Cada decisão nesse sentido é estratégica, porque influencia diretamente a performance da equipe e a possibilidade de conquistar títulos. A atenção aos detalhes, a antecipação de situações e a comunicação constante com os atletas e suas seleções são essenciais para manter o equilíbrio necessário nesse período crítico. Enquanto isso, a torcida continua vivendo a expectativa de cada notícia sobre reforços, lesões e resultados do Campeonato Brasileiro. Cada atualização sobre Talisca, Carrascal e demais jogadores é recebida com entusiasmo e discussões acaloradas, mostrando a paixão que envolve o Flamengo. A emoção dos torcedores é um combustível a mais para o time, que sabe que cada vitória, cada gol e cada jogada decisiva reverbera não apenas dentro do campo, mas também nas arquibancadas, nas redes sociais e no coração de milhões de pessoas que acompanham o clube de perto. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Bruno Henrique, um dos nomes mais emblemáticos do Flamengo nos últimos anos, decidiu romper o silêncio e atiçar os rumores que já circulavam nos bastidores do clube. Em declarações recentes que começaram a reverberar nas redes sociais, o atacante deixou claro que existe uma resistência interna significativa dentro do elenco sobre o retorno de um jogador que já havia vivido altos e baixos na Gávea. Ninguém do elenco quer que ele volte, teria afirmado Bruno Henrique, em uma fala que, ainda que discreta, parece carregar o peso de todo um grupo de atletas. A repercussão é imediata. Entre torcedores, jornalistas e especialistas, a frase foi interpretada como um sinal de que o ambiente rubro-negro pode estar mais dividido do que parece. Alguns interpretam a declaração como um recado direto da liderança do vestiário. O time não vê mais espaço para certas personalidades ou dinâmicas que, em passado recente, criaram ruídos. Nos corredores do Ninho do Urubu, a conversa sobre o possível retorno do jogador já era motivo de especulação, mas agora ganhou força com uma voz tão relevante quanto a de Bruno Henrique. O burburinho aumenta quando se leva em conta a influência que o atacante ainda exerce dentro do grupo. Considerado por muitos como uma referência de profissionalismo e entrega, seu posicionamento público pode ser interpretado como uma espécie de alerta. O Flamengo precisa avaliar não apenas o lado financeiro ou técnico de uma negociação, mas também o impacto psicológico e emocional no elenco.
Em clubes de elite, essas decisões raramente são simples, mais do que talento, é necessário encaixe cultural e coesão interna, e é justamente esse ponto que a fala de Bruno Henrique parece colocar em evidência. Enquanto torcedores se dividem entre apoio, surpresa e indignação, a diretoria rubro-negra mantém o silêncio. A ausência de um posicionamento oficial apenas alimenta a narrativa de bastidores, reforçando o clima de incerteza. Nos bastidores, comenta-se que o jogador em questão ainda mantém diálogo com alguns membros da comissão técnica, mas que o veto interno de atletas de peso pode complicar qualquer tentativa de retorno. Seja qual for o desfecho, uma coisa é clara, a fala de Bruno Henrique reacende um debate que parecia adormecido e transforma especulação em quase certeza de que o Flamengo terá decisões difíceis pela frente. Entre rumores, pressão interna e expectativa da torcida, o que parecia apenas mais uma notícia de bastidores ganha o contorno de um drama que pode definir os próximos capítulos do futebol carioca. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!